Cristo, querido amigo e amiga, irmão e irmã. Eu sou o reverendo Carlos Alberto Monteiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Irajá. E como você tem conhecimento, nós toda semana produzimos aqui um estudo bíblico gravado para que você possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor Deus. Semana passada nós estávamos falando sobre Gênesis capítulo 6, verso 2, que trata sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E nós falamos que daríamos continuidade a esse estudo nesta semana. Então, nós vamos abrir a palavra do Senhor Deus em Gênesis 6, vamos ler o verso 1 até o versículo 6, que diz assim: Aconteceu que, quando começaram os homens a se multiplicarem sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. E disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente é carne, mas serão seus dias 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram os valentes que desde a antiguidade foram varões de renome. Viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra e que todo desígnio do pensamento do coração deles era mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e pesou-lhe em seu coração. Então aqui nós temos então esse texto que nós vamos tratar de 4 pontos aí, como eu falei semana passada, que era mencionando já o que aconteceria hoje aqui. Os 4 pontos são, nós vamos falar, forma aleatória aqui, não vou colocar em ordem não. Nós vamos falar sobre quem era a mulher de Caim, já que ele matou Abel, seu irmão, os dois eram filhos de Adão e Eva, matou Abel, seu irmão, e ele então é expulso por Deus, e ao ser expulso, a Bíblia informa para nós que ele se casa e vem a ter uma mulher, né? Se casa, vem a ter uma esposa, uma mulher, e nós queremos saber que mulher é esta, que era a esposa de Caim, já que até então nós tínhamos conhecimento de Abel, de Caim e de Adão e Eva, que eram seus pais. O outro ponto, forma aleatória também, que pode falar aqui, a gente vai descobrir hoje aqui, como é que Deus se arrepende. O Senhor Deus se arrepende de alguma coisa? Porque a Bíblia fala aqui que ele se arrependeu. Então vamos estudar esse ponto. Outro ponto também é sobre essa questão dos 120 anos que Deus deu ao homem. Seus dias serão 120 anos, verso 3, que Deus fala: E disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito com o homem para sempre. Por quê? Porque certamente é carne, mas serão seus dias 120 anos. Que 120 anos é esse que Deus deu ao homem? É para o homem viver 120 anos ou é outra coisa? E outro ponto que a gente vai olhar também aqui é quando a Bíblia fala, versículo 4: Havia gigantes naquela terra. Quem são esses gigantes naquela terra? Vamos tentar entender um pouquinho quem são esses gigantes? Que a Bíblia fala que existia gigantes na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, antes de haver essa junção, essa união sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, já havia gigantes na terra. E depois desse acasalamento, dessa união sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, também entendemos então pela Bíblia Sagrada que continuou a existir gigantes na terra. Então, queremos entender quem são esses gigantes. Então, vamos começar a falar com você aqui sobre o arrependimento de Deus. Vamos trabalhar com você. Deus se arrepende? Vamos começar então a falar sobre a questão do arrependimento, né? Então a gente observa em Gênesis 6, no verso 6, a Bíblia diz assim para a gente: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e pesou-lhe seu coração. A Bíblia, no Gênesis 6, fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A situação é a seguinte: nós temos aí o pior cenário possível dentro da história da humanidade, o pior cenário possível. A humanidade está totalmente dominada pelo pecado. Houve aí a escalada da corrupção do gênero humano. Deus olha para a terra, Deus observa na terra, observa a maldade no coração do homem, porque o versículo 5 fala sobre isso: viu o Senhor Deus que a maldade dos homens
era grande na terra e que todo o desígnio do pensamento do homem, do coração do homem, era mal continuamente. Isso por quê? Por causa da primeira parte do nosso estudo, que a gente verificou que houve a mistura das duas linhagens, da linhagem de Caim, a linhagem cainita, e a linhagem de Sete, Sete que é filho de Adão e Eva, e que nasceu e tomou praticamente o lugar de Abel, que tinha sido assassinado pelo seu irmão Caim. Então nós temos duas linhagens, a linhagem de Sete, linhagem setita, que é a linhagem daqueles que adoram a Deus, os filhos de Deus são os descendentes de Sete, e nós temos a linhagem da filha dos homens, que é a linhagem de Caim, que é a linhagem corrompida, a linhagem que despreza a Deus, não quer saber de Deus, não obedece ao Senhor, não adora o Senhor Deus. Mas houve a mistura das duas linhagens. O versículo 2 fala isso: filhos de Deus olharam e escolheram as filhas dos homens que eram formosas e tiveram descendência com elas, tiveram filhos com ela, e aí, a partir dessa mistura entre os filhos de Deus, filhos de Sete, linhagem setita, e as filhas dos homens, que é a linhagem de Caim, linhagem cainita, nós temos aí essa mistura, e essa mistura não foi boa, porque a humanidade se corrompeu mais e mais, e até aqueles que adoravam a Deus se corromperam mais e mais e mais. Daí o desígnio do Senhor Deus, em Gênesis 6, de dizimar a humanidade através do dilúvio. Então o cenário realmente é o pior possível. Deus olha para a terra e não vê ninguém para ele salvar, e só vê pessoas ruins de coração, pessoas que não querem saber dele e que praticam mal, perversidade e iniquidade no seu coração. Por isso o Senhor Deus diz então que ele se arrepende de ter criado o homem. Mas aí entra uma questão, a questão é: Deus pode se arrepender? Essa que é a grande questão, porque nós sabemos que um dos atributos do Senhor Deus é a imutabilidade, que inclusive já foi um tema de estudo nosso aqui, desses estudos bíblicos gravados. A imutabilidade de Deus. Deus, o que significa Deus ser imutável? Deus não muda. Se ele é imutável, se ele tem o atributo da imutabilidade, é porque o Senhor Deus não muda. Deus é onisciente, conhece todas as coisas, onipotente, pode todas as coisas, e onipresente, está em todos os lugares. Então, mas voltamos à questão da onisciência, ele conhece todas as coisas. Se ele conhece todas as coisas, o Senhor Deus, ele não tem como se arrepender, ou ele não tem como mudar, ele não muda. E aí, para você poder observar melhor isso, nós temos textos que eu separei aqui, e que vai passar na telinha, aí enquanto eu estiver falando, Números 23, verso 19. Vamos abrir lá no Velho Testamento, em Números 23, verso 19, e ver o que a Bíblia fala sobre essa questão de Deus se arrepender, já que ele é imutável. No verso 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então veja, Moisés fala no livro de Números que Deus não é homem para que ele pudesse mentir. Então Deus não mente. O Senhor Deus não mente. A mentira vem do diabo, né? E a mentira não vem do Senhor Deus. Deus não mente. E nós cristãos que seguimos ao Senhor Deus através de Jesus também devemos não mentir. Essa é a grande verdade. Deus não é homem para que ele minta, porque o homem mente. Deus não mente. E nem Deus é filho do homem para que Deus venha se arrepender. Então Moisés está dizendo que Deus não é igual ao homem, porque o homem se arrepende do que faz. Deus não se arrepende porque Deus é perfeito. Ele não se modifica, ele não muda os seus desígnios, os seus pensamentos, o que ele quer fazer, ele faz, ele não modifica. Então o Senhor Deus não tem como se arrepender como nós nos arrependemos. Por isso Moisés fala: Deus não é filho do homem para que ele venha se arrepender. E nem tampouco Deus mente. Não é? Agora, vamos então para um outro texto bíblico, ainda no Velho Testamento. Vamos abrir no livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, eu quero convidar a você a abrir também esse aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 29. Diz assim o verso 29. Também o que é a glória de Israel não mentirá, nem se arrependerá, porque não é homem para que se arrependa. Novamente, nós temos a informação bíblica para nós aqui, que também o que é a glória de Israel é o Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos, não mentirá, Deus não mente, e nem se arrependerá. Moisés sabe disso.
Moisés sabe que Deus ele não se arrependerá, porque Deus não é homem para que venha se arrepender. Então Moisés sabe que o homem pode ocorrer no homem a questão do arrependimento, porque o homem ele não é perfeito, mas Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, tudo que ele fez é bom, Deus então ele não tem como se arrepender, já que ele é imutável. Mas vamos pegar mais textos ainda. Agora vamos ver Malaquias. Malaquias capítulo 3, verso 6. Malaquias 3, verso 6, diz assim para nós: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí Deus está dizendo, olha, o motivo para os filhos de Jacó não serem consumidos é porque Deus não muda. Então Deus tem uma promessa para os filhos de Jacó e vai cumprir. E por ele não mudar, não se modificar, não alterar os seus pensamentos, então eles não serão consumidos, está dizendo o Senhor Deus. Mas o mais importante aqui é a confirmação da imutabilidade de Deus. Porque ele fala, porque eu, o Senhor, não mudo, ou seja, eu sou imutável, eu não mudo. Então, se Deus não muda, se Deus não se arrepende, se Deus não mente, Deus não tem como, não tem como nós entendermos de forma literal ou de forma humana essa expressão em Gênesis capítulo 6, versículo 6, dizendo que Deus se arrependeu de ter criado a espécie humana, após ele ver esse mesmo homem imerso na corrupção, imerso na maldade, na perversidade, a tal ponto que Deus deseja e destrói, através do dilúvio, a terra e a humanidade, só salvando, evidentemente, a família de Noé, que achou graça diante dos olhos de Deus. E através da família de Noé, a raça humana ela iria novamente então se multiplicar. Então, o último texto que eu vou colocar para vocês, Tiago 1,17, Novo Testamento. Vamos sair do Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento, vamos para Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo da parte do Pai das luzes, descendo da parte do Pai das luzes, em quem não há o quê? Não há mudanças e nem períodos de sombra. Então Tiago está dizendo que em Deus, que é o Pai das luzes, não há mudança. No Senhor Deus não há mudança. O que significa isso? Ele não muda. Então o que ele faz fica valendo. Ele não se modifica, ele não se altera, ele não muda. Deus é imutável. Se Deus é imutável, como é que Deus pode se arrepender? Se tudo que ele fez, está lá em Gênesis capítulo 1, tudo que ele fez, ele viu, olhou e viu que era bom. Então Deus não se arrepende da sua criação. Mas se a Bíblia Sagrada colocou a expressão se arrependeu no versículo 6 de Gênesis 6, temos que entender então o que a Bíblia Sagrada quer dizer então em Gênesis 6, versículo 6, falando que Deus se arrependeu. Em Gênesis 6, versículo 6, é o que se chama de linguagem antropopática. Vou repetir. O que temos em Gênesis 6 é o que nós chamamos de linguagem antropopática. O que é uma linguagem antropopática? É você atribuir sentimentos humanos a Deus. E por que o homem atribui sentimentos humanos a Deus? Porque a forma como o homem, então, ele usa, né, no linguajar, para se aproximar de Deus, para aproximar o seu entendimento do sentimento do Senhor nosso Deus. Então, a linguagem antropopática é uma atribuição, você atribuir sentimentos humanos a Deus, é uma forma que o homem tem, dentro da Bíblia Sagrada, para expressar, para aproximar o entendimento do homem, né? Que tem uma mente limitada, nós temos uma mente limitada, do sentimento que graça que passa pela mente do Senhor nosso Deus. Fica mais fácil para nós entendermos quando nós falamos que os olhos do Senhor Deus estão nos olhando. Fica fácil eu entender assim, Deus está me olhando. Fica fácil. Fica fácil para mim entender quando a gente fala assim, temos que ficar aos pés do Senhor Deus. Fica fácil. Isso mostra submissão a esse Deus, adoração e submissão a esse Deus. A mão de Deus é mão poderosa, é mão forte para esmagar o inimigo. Fica fácil entender que a mão de Deus é forte e que tem força para esmagar o inimigo. Não é? Deus está atento com seus ouvidos, nos ouvindo a todo momento. Fica fácil para eu entender também. E fica fácil para eu entender
essa questão de Deus dizimar a humanidade no dilúvio, com o dilúvio, e salvando somente a família de Noé, que Gênesis 6 relata para nós, ou retrata para nós, fica fácil para mim e quando se diz que Deus se arrependeu. Por quê? Porque este homem que ele criou é um homem que agora deu as costas para o Senhor Deus. A linhagem setita, que é a linhagem que adorava ao Senhor Deus, e começou com Enos, filho de Sete. Essa linhagem setita, ao se misturar com a linhagem de Caim, que é a filha dos homens, ela se perdeu na sua religiosidade, se perdeu na sua espiritualidade, se perdeu na busca ao coração de Deus, se deixou levar pelo mundanismo. Essa é a grande verdade. Deus olha para a terra e vê a corrupção, a maldade imperando no gênero humano que ele criou, né? E tudo que Deus fez foi bom. Mas o pecado estragou, corrompeu a criação do Senhor nosso Deus. Então fica fácil de entender que ele se arrependeu. Ou seja, não quer mais ver em terra essa sua criação que é o homem. Mas esse arrependimento aqui, o autor de Gênesis, que é Moisés, ele está descrevendo Deus em termos de uma experiência humana. Então, por isso que ele usa a expressão arrependimento. Agora, este arrependimento não pode ser entendido como idêntico ao arrependimento humano. O arrependimento humano é aquele que eu já falei, é aquele em que o homem se arrepende porque fez algo errado. Deus não fez nada de errado. Deus é perfeito, é santo, tudo que ele faz é bom. Está lá registrado em Gênesis 1. O pecado entrando na história da humanidade que corrompeu a história da humanidade. Deus não tem do que se arrepender, porque tudo que ele fez foi bom. E como eu já disse antes, Deus é imutável, ele não se modifica. Esse arrependimento aqui é uma linguagem, então, é uma expressão antropopática, que é justamente para que nós possamos entender este momento da história da humanidade, onde Deus olha para a sua criação e vê que ela está totalmente distanciada dele, do Senhor nosso Deus. E aí Deus, então, utiliza a prática do dilúvio para exterminar, dizimar essa humanidade, volto a dizer, salvando a família de Noé. Então, na diferença de arrependimento, o homem se arrepende. Por que o homem se arrepende? O homem se arrepende pela falta de conhecimento sobre o futuro. É como se o homem dissesse assim: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse retornar àquele momento da minha história, da minha vida, em que eu cometi aquele ato, eu agi daquela maneira, como me arrependo, como se eu voltasse atrás, se eu voltasse no tempo, eu modificaria e não agiria daquela forma. Então o homem se arrepende pela falta de conhecimento dele, na verdade, sobre o futuro. Porque se ele soubesse que sua vida no futuro seria daquela forma, por causa do ato cometido no passado, ele não cometeria esse ato no passado e ele tensionaria voltar ao passado para modificar o que ele fez. Então essa é a forma do arrependimento do homem, pela falta de conhecimento do futuro, o que espera ele no futuro por causa do ato que ele cometeu no presente ou no passado. E Deus? Como é que é o arrependimento de Deus? Ora, Deus não se arrepende pela ignorância do futuro. Como é que Deus vai se arrepender pela ignorância do futuro se um dos atributos do Senhor Deus que ele não comunicou ao homem, sua criação máxima, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é justamente a onisciência. Se Deus tem a onisciência, se Deus conhece todas as coisas, então Deus não pode se arrepender pela ignorância do futuro como o homem se arrepende. Porque Deus conhece todas as coisas, e Deus conhece todas as coisas de maneira exaustiva. Nosso presente, nosso passado, nosso futuro, para Deus é tudo uma coisa só. Deus nos conhece por inteiro. E Deus conhece todas as coisas, volto a dizer, de forma exaustiva. Então ele não tem arrependimento pela ignorância do futuro, porque ele é onisciente e ele tem pleno conhecimento do futuro, do presente, do passado. Então o Senhor Deus não tem como se arrepender, é como o homem se arrepende. Percebeu a diferença então, querido amigo e amiga, da diferença entre o homem e Deus no arrependimento? Não é? Deus não pode se arrepender como o homem se arrepende, justamente porque Deus tem todo o conhecimento de todas as coisas. O homem se arrepende justamente por não ter esse conhecimento que vai acontecer com ele lá na frente, no futuro. Bom, como falar que Deus se arrepende se ele é onisciente? Como falar que Deus se arrepende
se Deus não pode ser surpreendido? Deus não tem como ser surpreendido. Então o ato da maldade do homem, Gênesis 6, era algo já esperado e sabido pelo próprio Senhor Deus. E a gente vai caminhar um pouco mais e você vai entender sobre esse assunto. Alguns intérpretes lançam a luz sobre a palavra arrependimento, seria a palavra mais adequada para expressar o sentimento de Deus. Eu concordo com esses intérpretes. Será que a palavra arrependimento, traduzida do português para arrependimento, é a palavra mais completa, completa e ideal ou adequada para expressar o sentimento de Deus, arrependimento de Deus? Talvez a expressão lamentar fosse melhor do que a expressão se arrepender. A expressão lamentar de que Deus se lamenta da escolha do homem, do coração humano pelo pecado, lá em Adão e Eva. Deus se lamenta de Adão e Eva abraçar o pecado, se distanciar de Deus, desobedecer uma ordem direta do Senhor Deus e se distanciar do Senhor. Então Deus não se arrepende, Deus se lamenta pela escolha do coração humano, já que Adão e Eva tinham o livre-arbítrio para escolher para a salvação. Já todo homem nascido de Adão e Eva nasce em estado de pecado, já nasce com tendência para o mal. Então, já nasce com a tendência voltada para o mal. E aí, para expressar melhor essa questão sobre Deus se arrepender, e na verdade essa expressão é incorreta, porque Deus não se arrependeu, não é? E nós podemos verificar que Deus não se arrependeu de ter criado a humanidade, porque lá em Gênesis 3, versículo 15, que eu vou abrir aqui na Bíblia Sagrada, Gênesis 3, verso 15, a palavra do Senhor Deus, e eu gostaria que você acompanhasse, nós vamos colocar na tela esse texto, diz assim, o Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15 é o protótipo do Evangelho da salvação. Gênesis 3,15 nos traz o plano da salvação. Porque quando Deus fala aqui, por inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, aqui ele fala para Satanás, por inimizade entre Satanás e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, este ferirá a cabeça. Então o que a gente entende? Quem seria ferido na cabeça? Satanás. Então nós temos aqui uma palavra em Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, nós temos uma palavra aqui de julgamento de Deus em relação a Satanás. Deus está dando uma palavra do julgamento dele sobre Satanás. É o plano de salvação? Sim, porque aqui nós temos a figura da mulher e a figura de Satanás. E está sendo dito que a descendência da mulher ferirá a cabeça de Satanás. Ora, quem é essa descendência da mulher? A descendência da mulher, que está colocado aqui, é o Senhor Jesus. Jesus descende da mulher. Jesus nasce, ele se esvazia da sua glória. O Filho de Deus vem à terra, nascido de mulher, que é Maria, a mulher que era virgem, era Maria. Ele nasce de Maria e gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, ele é a descendência da mulher. E é interessante porque essa mesma mulher, exemplificada por Eva, que ouviu Satanás e atendeu a Satanás, seduzida por ele, e junto com Adão, atendeu a palavra de Satanás e ali desobedeceu a Deus, que foi o pecado original da desobediência. Então, essa mesma mulher que ouve a Satanás é a mesma mulher que vai gerar na sua descendência um homem, Jesus, que feriria por completo a Satanás. Então nós temos aqui em Gênesis 3,15 a mostra concreta que Deus não quer terminar com a humanidade, Deus não quer dizimar a humanidade, porque o Gênesis 3,15 mostra o plano de salvação. Satanás seria ferido na cabeça por Jesus, que é o descendente da mulher. Então, o que a gente observa? Deus ama a humanidade, Deus não tem intenção de dizimar a humanidade. Então, quando ele fala de me arrependi de ter criado a humanidade, a palavra arrepender realmente ela não é adequada para esse momento, porque Deus não se arrepende. Aí, volto a dizer, a palavra lamentar-se seria melhor. Deus se lamenta da escolha desta humanidade que está tendendo para o mal. Mas Deus nunca pensou
na verdade, em exterminar a humanidade por inteiro. Aí você pode dizer, mas sim, ele queria exterminar, porque Gênesis 6, versículo 6, ele fala que ele se arrepende e quer exterminar a humanidade. Ora, se Deus quisesse exterminar a humanidade, como se explica então que ele separa Noé em Gênesis 7, versículo 1? Eu vou ler para você aqui, e a Bíblia diz, Gênesis 7, verso 1, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque vi que tu eras, Noé, justo diante de mim nessa geração, numa geração corrompida, tendenciosa para o mal, maldosa, em que Deus quer exterminar essa geração, a humanidade. Deus fala, ó, vi que você, Noé, era justo diante dessa geração, e Deus salva Noé. Deus faz Noé construir uma arca. Deus coloca Noé nessa arca com a família de Noé, com as suas filhas, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua esposa e esposas. Deus coloca a família de Noé na arca para poder prosseguir com a humanidade através da família de Noé. E Deus salva todos os animais, né? A macho e fêmea de cada animal é colocado dentro da arca. Então a intenção de Deus não é dizimar a humanidade nem acabar com a sua criação, mas sim dizimar aquela geração perversa que estava ali, que se misturou, linhagem setita com linhagem cainita, que se misturou. Mas a humanidade em si, Deus não se arrependeu mesmo. Por isso a expressão arrepender-se ali, em Gênesis 6, verso 6, nos parece ser, como diz os melhores intérpretes, inadequada, inapropriada, porque ali seria melhor a palavra lamentar-se, mas não se arrepender, porque Gênesis 3,15 mostra o plano de salvação, Jesus esmagando a cabeça de Satanás, mostrando que Deus queria então criar um povo que seria o seu povo, e nós temos a confirmação disso com Deus salvando a Noé. Deus salvou Noé para que Noé, com sua família, pudesse prosseguir com a descendência, com a multiplicação da humanidade. Então a gente observa então que de fato Deus não queria terminar com a humanidade ali, não salvaria Noé. E para afindar melhor esse assunto, que Deus não se arrependeu realmente, e para provar que Deus não se arrependeu com a criação da humanidade, você tem em Efésios capítulo 1, verso 3, 4, 5. Efésios 1, capítulo 3, capítulo 3, verso 4 e 5, diz assim, Efésios 1, verso 3, 4 e 5, diz assim, o verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4, segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, havendo-nos predestinado para sermos adotados como filhos seus, por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade. Eu vou me firmar mais no versículo 4, que é melhor para a gente entender. Ora, se Deus queria realmente dizimar a humanidade, estava arrependido da criação da humanidade, como está colocado em Gênesis 6, verso 6, por que aqui então em Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia fala, segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus já tinha escolhido a todos nós, homens e mulheres, que abraçamos pela fé em Cristo Jesus, a Ele como Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes dele fundar o mundo, criar o mundo, já tinha nos escolhido. Isto mostra e prova que Deus nunca quis terminar ou dizimar com a humanidade. Mas Deus preserva a família de Noé, não é assim? Em Gênesis 7, verso 1. E se Deus tivesse se arrependido, ou se arrependesse como nós, homens e seres humanos, nos arrependemos, Gênesis 6 teria sido o fim da história da humanidade. E não foi. Deus preserva Noé. Em Gênesis 3,15 ele mostra que Jesus, que é descendente da mulher, iria esmagar a cabeça de Satanás, que seduziu a mulher e seduziu o homem lá no paraíso, no jardim do Éden, fazendo com que eles pecassem e viessem a morrer, coisa que não era plano de Deus, a morte na história da humanidade. E Efésios capítulo 1, versículo 4 nos mostra, segundo ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A humanidade foi escolhida por Jesus, nós fomos escolhidos pelo Senhor, a igreja foi escolhida por Jesus, por Deus, antes do mundo ser criado pelo Senhor Deus, foi escolhido. Isso prova que Deus nunca esteve na agenda dele a destruição da humanidade.
o que prova que o arrependimento de Gênesis 6, ou a palavra arrependimento na Bíblia Sagrada, quando aparece em relação a Deus, sendo paradoxo, porque em outros momentos mostramos aqui, mostra que Deus não se arrepende, não mente, não se arrepende de forma nenhuma. Essa palavra arrependimento está totalmente inapropriada, inadequada. Talvez fosse melhor a palavra lamentar-se. A pergunta roda o imaginário dos homens e das mulheres sobre a Bíblia Sagrada. Quem teria sido a mulher que casou-se com Caim? Né? Caim teve uma esposa, mas quem foi esta misteriosa esposa de Caim? Sabemos que Caim foi o primeiro homem a nascer na terra. Nós podemos verificar isso em Gênesis 4, verso 1, eu vou ler para você aqui, que diz assim: coabitou Adão com a sua mulher, Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um varão pela vontade do Senhor Deus. Então Caim foi o primeiro homem nascido da relação de Eva com Adão e de Adão para com Eva. Então nós temos essa informação. Ele é o filho primogênito do casal. Caim cresce e torna-se um lavrador da terra, mas Eva vem a ter um segundo filho. O segundo filho de Eva e de Adão está no versículo 2 do capítulo 4. Depois deu à luz Abel. Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então temos aí dois personagens da Bíblia Sagrada, filhos de Adão e Eva. Nós temos Gênesis 4, versículo 1, informando o nascimento do primogênito, que é Caim, e temos Gênesis 4, versículo 12, informando o nascimento de Abel. Abel torna-se pastor de ovelha e Caim lavrador da terra. Dentro desse registro bíblico, nós entendemos então, dentro desse registro bíblico, da criação de Adão e Eva, nós encontramos em Gênesis 2, verso 7, verso 21, verso 22, a criação de Adão e Eva. A criação de Adão, Deus o cria do pó da terra e sopra nele o fôlego da vida, ou seja, coloca a alma no corpo inanimado de Adão, e Adão passa a ser uma alma vivente, um ser vivente. Nós temos a criação de Eva, esposa de Adão, que Deus faz Adão cair no pesado sono, verso 21 e 22, e ali Adão, caindo nesse pesado sono, nós observamos então que Adão caindo nesse pesado sono, Deus retira a costela de Adão e nessa costela ele cria a mulher chamada Eva. Então nós temos esses momentos acontecendo na Bíblia Sagrada em Gênesis, da criação do homem, da criação da mulher. Mas também nós encontramos aí a entrada do pecado na história da humanidade, quando a serpente seduz a Eva e seduz a Adão, e há essa colocação que daquele fruto do fruto da árvore que Deus proibiu de Adão e Eva comer, e que se comesse, Deus foi bem claro, eles morreriam, passariam a morrer, a serpente coloca para Eva e Adão que não, que eles, na verdade, o que Deus não queria é que eles tivessem conhecimento do bem e do mal como ele, Deus tinha esse pleno conhecimento. E aí houve a sedução por parte da serpente, que na verdade é Satanás, e Eva e Adão caem em desobediência, o pecado original, desobedecem ao Senhor Deus, e há a separação desse primeiro casal em relação a Deus por causa do pecado, porque o pecado causa esse afastamento do homem para com Deus. Toda a sentença, então, eles tiveram uma sentença que condenaram à morte, eles passariam a morrer, eles foram criados por Deus para viver a eternidade, mas passariam a morrer depois da entrada do pecado, e foram expulsos do Jardim do Éden. Gênesis 3, verso 14 e 19, eu gostaria de ler para você, nos fala assim, 14 e 19, nos coloca justamente o momento da tentação, onde o Senhor Deus diz à serpente: porque fizeste isto, maldita serás entre todos os animais domésticos, e sobre o teu peito andarás ou rastejarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Então, a partir daí a serpente começa a rastejar pela terra. Deus fala no versículo 15 que por inimizade entre a mulher, entre ti, serpente, que é Satanás, e a mulher, e de fato já explicamos isso, ao próprio Evangelho, Gênesis 3, versículo 15, que Jesus Cristo que nasce da mulher, nas gerações seguintes da mulher, Jesus Cristo seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos aqui que claramente a Bíblia nos fala que viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou de Sete. Então ele teve, com 130 anos, ele gerou a Sete.
E aí vem a informação do versículo 4, foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, mais 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então a Bíblia fala que Adão e Eva geraram filhos e filhas. Adão veio a falecer com 930 anos. Então, houve outros filhos, homens, outras filhas, mulheres. Por que não é mencionado o nome das mulheres? O silêncio da Bíblia sobre os nomes das filhas é algo natural, na Bíblia Sagrada, algo natural. Já que o nascimento das filhas rara vez era mencionado nas Escrituras Sagradas, somente feito no momento dos registros da genealogia. Quando se faz o registro da genealogia, aí entra o nome das mulheres. Mas quando não se fala sobre genealogia, o nascimento das mulheres no Antigo Testamento não é mencionado o nome dessas mulheres. Então o fato aqui de termos a palavra bíblica dizendo nasceu Caim, nasceu Abel, nasceu Sete, nasceu filhos e filhas, mas não mencionar o nome das meninas ou das mulheres, é algo comum, né? Mediante que no Antigo Testamento funcionava dessa forma. Outro ponto interessante para destacar aqui, não havia outras raças da humanidade. Não havia na humanidade criada por Deus, através de Adão e Eva, não havia outras raças da humanidade. Não havia nenhuma outra família humana que antecedesse ao homem. E o homem que a gente fala é Adão. Antes de Adão, não houve nenhuma outra família humana. Não havia outras raças na humanidade. Não é? Não houve uma família humana que tivesse uma origem separada de Adão e de Eva. Tanto é verdade que Gênesis 3, versículo 20, nos informa, vou passar para você aqui, o seguinte, no versículo 20 de Gênesis 3. Assim, chamou Adão o nome da sua mulher de Eva, porquanto ela era mãe de toda a humanidade. Observou aqui a Bíblia, através de Moisés, que escreveu o Pentateuco, que escreveu Gênesis, pela inspiração do Santo Espírito, nos informa que Eva, capítulo 3, versículo 20, Eva, ela é a mãe de toda a humanidade. Então, todo o tronco da humanidade advém do casal Adão e Eva. Repito, não havia outra família humana que antecedesse a Adão e Eva. Não havia outras raças na humanidade. Não havia nenhuma família humana de origem separada a esta que Deus criou, que é Adão e Eva. Mediante o fato de Eva ser a mãe de toda a humanidade, todo tronco, todo ser humano advém de Eva, mulher de Adão. Todo ser humano advém de Adão e de Eva. Então, todos os seres humanos que existiam na Terra advêm desse tronco, dessas duas pessoas, desse casal que Deus criou. Ora, então, se a Bíblia Sagrada nos informa aqui para os nossos corações que Caim, e eu gostaria de ler esse texto para você aqui, capítulo 4, versículo 17, quando se fala sobre a genealogia de Caim, a Bíblia fala: coabitou Caim com sua mulher. Depois que ele saiu da presença do Senhor Deus, habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. No verso 16, capítulo 4, no verso 17, diz que Caim coabitou com a sua mulher, qual concebeu e deu à luz a Enoque, e edificou uma cidade e chamou-a do nome de seu filho Enoque. Então, que é filho de Caim, que dá início à geração cainita, geração de Caim. Mas aqui fala que ele coabitou Caim com a sua mulher. Que mulher seria esta? Ora, então, verificando tudo que nós já falamos aqui e verificando aquilo que a Bíblia coloca para nós, que Eva é a mãe de toda a humanidade, então não havia outras famílias, outras raças, outras origens separadas de Adão e Eva para a humanidade, entendemos que esta mulher que está colocada aqui no versículo 17 do capítulo 4 de Gênesis, essa mulher que coabita com Caim, e coabitar significa se conhecer, ter relações sexuais para com ele, formar uma família para com Caim, que dá essa linhagem, que produz essa linhagem cainita. Esta mulher, ela é então uma das filhas de Adão e Eva, que a Bíblia Sagrada cita para nós, aqui no versículo 7 do capítulo número 5. Aí você poderá dizer, mas espera aí, o capítulo 5 está informando isso. No capítulo 4 fala que Caim coabitou com a sua mulher. E no 5 fala que Adão e Eva teve filhos e filhas. Você não pode esquecer de uma coisa. Aqui a Bíblia Sagrada em Gênesis, quando Moisés escreve, não está seguindo uma ordem cronológica exata. Tanto é
que nós aqui entendemos que o capítulo 1 é um resumo da história da humanidade, e o capítulo 2 é que vai dizer como foi o nascimento desse primeiro homem e o nascimento, o surgimento dessa primeira mulher. Porque o capítulo 1, quando menciona que Deus criou o homem e a mulher, está fazendo apenas um resumo da criação. Da mesma forma, quando a Bíblia informa para nós, capítulo 4, verso 17, que Caim coabitou com sua mulher, a conheceu, teve relações para com ela e teve um filho para com ela, a Bíblia está colocando apenas para nós aqui o fato. O fato é que quando Caim sai da presença de Deus e se afasta pelo ato do assassinato, do homicídio que ele comete contra seu irmão, enraivecido que ele estava em relação a Deus aceitar a oferta do irmão e não a dele, aqui estava apenas mostrando o fato que Caim, conheceu uma mulher. Então, Caim entrou para a história justamente porque ele matou Abel. Se Caim não tivesse matado Abel, ele não teria entrado para a história e nós não teríamos o nome dele dentro da história bíblica. Mas por ele ter matado Abel e ter cometido então o primeiro homicídio da história, nós temos aí a história de Caim, a genealogia dele e toda a linhagem cainita, que é uma linhagem corrompida para o pecado, uma linhagem que segue a desobediência a Deus, uma linhagem que não busca a presença do Senhor Deus. Sobre a questão do casar-se com essa mulher, Caim pode ter se casado. Há alguns intérpretes que entendem que Caim pode ter se casado sim com uma das suas próprias irmãs, já que temos a informação clara na genealogia de Adão. Aqui a genealogia de Adão está colocada no capítulo 5, como poderia estar colocada num capítulo anterior, e informando para nós que ele teve, Adão, filhos e filhas. Alguns intérpretes entendem que já na época do nascimento de Abel e de Caim, após o nascimento de Abel e de Caim, já que Caim seria o primogênito, esses filhos e filhas poderiam ter nascido, e sim, claramente poderia ter sido uma irmã de Caim, com a qual ele veio a conhecer, no sentido de coabitar e de ter relações sexuais para com ela. A questão da multiplicação da humanidade, nessa época, não está debaixo de um viés emocional, havia uma proibição literal de um casamento de um irmão para com uma irmã, mas havia aí um viés funcional. O viés funcional é que a humanidade teria que se multiplicar, e para isso acontecer, parentes consanguíneos haveriam de se casar. Mas tempo mais tarde, com a humanidade se multiplicando, o Senhor Deus, na sua palavra, na sua lei, proíbe essa relação entre parentes, ou essa relação entre irmãos, ou entre pai e filho, mãe e filho, ou até madrasta ou padrasto para com seus enteados. Há essa proibição. Mas agora, nesse viés funcional do início da criação de todas as coisas, da criação do homem e da multiplicação da humanidade, é seguido aqui um viés funcional. Esse viés funcional nos faz claramente entender que a mulher com quem Caim se casou provavelmente era sua irmã, ou poderia ser uma sobrinha sua ou sobrinha neta dele, filha de um dos seus irmãos, que a Bíblia menciona que ele teve irmãos, filhos de Adão e Eva, mas não menciona o nome desses irmãos ou dessas filhas, mas poderia ser uma das filhas dos seus irmãos, ou mesmo uma própria irmã dele, que seria essa mulher com quem ele se casou. Por quê? Volto a dizer para fechar esse assunto aqui. Porque não havia outra família que antecedeu a Adão e Eva. Não havia outra criação de homens e mulheres antes de Adão e Eva. E, portanto, a Bíblia é clara. Eva é mãe de toda a humanidade. Se ela é mãe de toda a humanidade, todos os seres humanos que eram vivos naquela época e que estava ocorrendo a multiplicação da humanidade, vieram de Adão e vieram de Eva. Por isso se entende que esta mulher de Caim poderia ser sua irmã, ou poderia ser mesmo uma sobrinha, uma filha de um dos seus irmãos. E assim nós conseguimos desmistificar esse mito relacionado quem seria a mulher do homem chamado Caim. Deus te abençoe, e para a semana que vem, a outra duas perguntas que ficou faltando, os 120 anos, não é isso? Os 120 anos tem a ver com a idade do homem, ou a ver com outra coisa a não ser a idade do homem, não é verdade? E quem eram os gigantes que nós encontramos em Gênesis 6,
Essas duas perguntas vão ficar para a semana que vem. Aguarda. Deus te abençoe. Shalom.